Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esse é o programa A Voz da Profecia, sempre muito bom estar com você aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança. Muito obrigado porque você escolhe agora estar conosco e que cada dia mais o Pai Celestial possa multiplicar bênçãos e mais bênçãos na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo exatamente nesse momento. Talvez você esteja aí numa fase de prosperidade, de alegria, de realização. Está tudo dando certinho para você, a vida está sorrindo para você, o céu está azulzinho, maravilhoso, o sol brilhando, está tudo ótimo. Se for assim, graças a Deus, continue firme, desfrute as bênçãos do Senhor. Mas se você está vivendo um momento difícil e por momentos adversos, áridos, todos nós passamos, não é? Se você está em dias de perda, de tristeza, de ansiedade, de preocupação, de medo, que o Senhor conforte o seu coração e traga paz, traga alegria e traga esperança para você. Esse é meu desejo sincero e eu tenho certeza que essa é a vontade do Senhor para você também. Quero convidar você para interagir sempre conosco através das nossas redes sociais que você acompanha aí na sua tela durante o nosso programa. É sempre uma alegria ter a sua companhia e poder trocar ideias com você, ouvir suas opiniões e sua participação aqui no programa A Voz da Profecia. Hoje nós vamos conhecer a história de alguém que imaginava estar no caminho certo, no caminho de Deus, mas logo percebeu pela Bíblia que havia alguns enganos, havia outras intenções por trás daqueles que estavam conduzindo esse caminho, e essa pessoa, pela palavra de Deus, descobriu o caminho do Senhor. E eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o evangelho da falsidade. Parece estranho isso, não é?
mas nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ver o que o Senhor nos adverte e nos orienta em relação a isso. Fica aí, é só um pouquinho mais e já está começando a Voz da Profecia. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Meu nome é Maria Conceição Silva, 59 anos, sou técnica de enfermagem e moro aqui em Nepomuceno. Passei por uma denominação 15 anos e fui enganada o tempo todo, né? Não me faltava nada, tinha dinheiro no banco guardado, eu tinha. Aí quando eu conheci ela, eu fui ao fundo de poço, porque dei tudo na igreja. É uma barganha que a gente faz com Deus. Você dá em troca de que Deus vai te dar carro, rios de dinheiro, mansão e mansão. Eles prometem tudo, fala que Deus vai dar aquilo pra gente. Então, é uma lavagem cerebral que eles fazem na gente. É uma lavagem cerebral e você acredita que aquilo vai acontecer. Eles começavam pregando na Bíblia, pegavam um livro, um versículo, daquele versículo eles iam explicando. Quando os membros estavam tudo assim, agora a gente vai ouvir a resposta de Deus para a nossa vida, o que a gente poderá fazer. Aí eles já entravam com envelope, falando assim, quem pode dar 100, dá 200, dá 500, dá 1.000, 2.000, 3.000. Muitos davam, mas não tinha retorno de nada. E nós que trabalhávamos de obreiro, a gente pagava para trabalhar, você entendeu? Além da gente comprar o uniforme deles, que tinha que pagar para eles, e o salário que a gente recebia, tinha que todo para eles. Então a gente ficava sem nada em casa para comer, sem um pão. Que a gente não prosperava, que a gente não tinha uma casa, que a gente não tinha um carro, a gente
até mesmo não tinha roupa direito para vestir, não calçava bem. Era uma humilhação total que a gente passava. Tudo passando dificuldade e necessidade. Quando pedia para eles uma ajuda, sabe que eles faziam com a gente? Vinham com envelope e falava assim, vai vender as coisas na rua e põe o dinheiro aqui em envelope, traz aqui que Deus vai suprir a tua necessidade. E nada acontecia. Não tem nem roupa, nem sapato para ir na igreja direito. Mas tem que dar o dinheiro, o que ganha tem que dar. É uma lavagem cerebral que ali eles falam que eles curam, eles libertam e você fica atrás da bênção. Você não fica atrás do abençoador. Essa hora você esquece de Jesus. Você quer a bênção de Jesus, mas você tem medo de se entregar a Ele. Por quê? Porque você não tem o conhecimento. Quem é Jesus, quem é Deus. Então, é uma lavagem cerebral que eles fazem na gente. É uma lavagem cerebral e você acredita que aquilo vai acontecer. E você vai passando, você vai vendo que aquilo nada está acontecendo. Aí, quando a gente fala para eles que nada está acontecendo, eles assim, passou, é daqui para frente. É vida nova. Agora vocês vão trabalhar para vocês continuar contribuindo. Você está ajudando a obra e vocês terão a recompensa. Um dia vocês vão ter a sua casa, seu carro, você vai vestir o que você quer, vai comer o que você quer, porque a gente não tinha o que comer, não era só eu, eram os membros tudo da igreja, e era na faixa assim uns 1000 membros que tinha. Tudo passando dificuldade e necessidade. Então eles falavam para mim assim, perguntavam assim, sua família é de alguma outra denominação? Eu falava, é adventista. Eles diziam, porque tem coisa que a gente fala aqui, você não concorda, você não responde, mas não concorda. Só no seu olhar a gente vê. Aí eles falaram para mim, tira a igreja adventista da sua cabeça, porque é uma seita. Vendi correntinha de ouro, na época que eu tinha, vendi tudo. Mas hoje que eu tenho conhecimento, até agora, não me arrependo, porque joia, né, para nós, não significa nada, né? Mas eu vendi na época. Vendi sapato, vendi roupa. Eu fiquei assim, praticamente, muito fundo de poço. Meus irmãos falavam e eu ficava nervosa, porque meus irmãos, né, são todos adventistas, nato. Eles falavam, eu achava que eles estavam falando demais. Meu pai também, na época, e hoje dorme em Cristo, ele falava muito comigo, mas eu nunca dei ouvido. É uma lavagem cerebral fora de sério. Então, essas religiões ficam pregando a prosperidade, mas essa prosperidade é tipo me fala, que eu quero dizer, deixa eu ver se eu sei colocar a palavra. É um meio de ficar rico, sem trabalhar e sem esforço. E outra coisa, os pastores tudo tem carrão, mas tudo os membros, que os membros dão. E outra coisa também que foi tanta pressão que quando eu cheguei na igreja adventista, eu deparei que assim, na igreja adventista, é só os 10% que Deus pede na Bíblia, né? E a oferta, não estipula a quantidade de oferta. Eu ficava assim, mas como que eu vou pedir para Deus me abençoar se o que eu estou dando é muito pouco? Como que eu vou pedir isso para Ele? A senhora fazia a comparação. Eu fazia comparação dessa denominação que eu vim com aqui. Então eu chegava nem pedir nada a Deus, não. Eu entregava meu dízimo, minha oferta, não fazia pedido de nada. Não fazia um agradecimento, não fazia um pedido em nada, porque eu achava que não era justo.
por pouco que eu estava dando. Deus não quer sua casa, Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer tua casa, Deus não quer teu dinheiro, Deus quer você para morar com Ele. Sai daquele aprisco, aquilo lá, aquele lugar lá não é seu. É esse aprisco aqui que é seu. Ele está te convidando você para vir para esse aprisco. Que um dia eu lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei no banco e falei assim: Deus, não me deixa eu enganada, porque o Senhor sabe que eu quero a minha salvação. E aqui, pelo jeito que eu estou indo, eu não vou ser salvo. Eu tenho certeza que eu não vou ser. Me mostra, eu pedi para ele, me mostra onde eu devo de ficar. Daí para cá, nossa, minha vida expandiu nas bênçãos de Deus, na saúde, em tudo. As coisas que eu nem pensava ter, né? Que eu sei que tudo que está aqui é de Deus, mas Ele dá para amparar a gente, né? Então, Ele me deu tudo. E quando eu estava lá, eu não tinha nada. Era pobreza, pobreza, pobreza. Então, eu penso assim, se tivesse alguém para abrir os olhos das pessoas, né? Que está num bando de charlatão, só ficando rico, e os membros na pobreza, que dá dó, viu? Eu falo porque eu passei fome, passei até fome, dentro da igreja. Eu estava em busca da minha salvação. Não era em busca de prosperidade, não era em busca de ficar rica. O meu objetivo era um dia morar com Deus. Andar lado a lado com Deus e Jesus. Eu queria ficar com eles. E por isso que eu estava em busca de salvação. Eu andei em várias igrejas. E foi aqui que eu vim conhecer totalmente a verdade. Eu vim encontrar a salvação, o caminho da salvação, que é a igreja verdadeira, a igreja do Adventista do Sétimo Dia. Tremendo, hein? História triste por um lado, porque a pessoa se sentiu enganada, ludibriada, mas história feliz por outro lado, porque através da palavra de Deus descobriu o rumo certo, a direção certa, o desejo verdadeiro de Deus para a sua vida e agora, seguindo a palavra do Senhor, tem paz, tem alegria e tem segurança no Senhor. Isto é maravilhoso. Eu quero hoje compartilhar com você sobre o tema do evangelho da falsidade. Estranho isso, não é? Será que é possível mesmo dentro de uma igreja, na boca de um suposto pregador do evangelho, existir algum tipo de falsidade, de más intenções ou segundas intenções que sejam mercenárias, egoístas, falsas? Fica com a gente. A palavra de Deus vai nos mostrar importantes verdades nessa hora. É só um intervalozinho rápido e já estaremos juntos. Já voltamos, estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia e a gente tem presente para você. Presente preparado com muito carinho. Este aqui, olha, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Nesse DVD você vai encontrar lindas mensagens de Deus. São mensagens de 12 a 15 minutos cada uma, mas todas elas, com certeza, vão direcionar você para a direção do Senhor. Aqui são 15 temas, todos eles baseados nos ensinos de Paulo. Todos esses assuntos, eles estão baseados na Bíblia e eles são luz e bênção na sua vida. Milhares e milhares de pessoas por todo o Brasil já pediram e já receberam. Se você quiser um DVD desse para estudar a Bíblia, então é só você entrar em contato conosco pelas redes sociais que você vê aí no nosso programa ou então através do telefone, ligando para a gente sempre em horário comercial. Antes de abrirmos a Santa Bíblia, vamos orar como fazemos sempre aqui. Pai querido, por Tua graça, Senhor, eu te peço, neste dia e nesta hora, que Tu me abençoes,
e todos os teus filhinhos, Senhor, que oram comigo e que estão dispostos a abrirem e estudarem tua palavra, para que nós possamos compreendê-la bem e que a advertência do Senhor hoje seja significativa para nos guiar em segurança. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ao Evangelho escrito por João. Estamos numa série de estudos aqui no programa A Voz da Profecia, com base no Evangelho de João. E eu convido você para João, capítulo 2, a partir do verso 13. João 2, a partir do verso 13, está escrito assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Bom, vamos tentar entender um pouquinho o que nós acabamos de ler aqui. João diz que estava próxima à Páscoa dos judeus. Essa aqui, inclusive, foi a primeira Páscoa de Jesus com seus discípulos, na primavera do ano 28. E é o início do ministério de Jesus na Judéia, na mais importante região de Israel, onde ficava Jerusalém. Esse ato de Jesus de purificar o templo foi o seu primeiro ato com importância nacional. Então vamos lá, vou seguir agora na leitura. Bom, ainda entendendo melhor o que eu li, é dito assim, olha, que Jesus encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos. Já viu gente vendendo bois, ovelhas e pombos na igreja? Mas esse era o caso aqui. Por que esses animais eram vendidos no templo? Certamente no pátio do templo, o chamado átrio dos gentios ou dos estrangeiros. É que, você sabe, naquela época, os filhos de Deus, até seguindo uma orientação do Senhor, eles muitas vezes sacrificavam alguns animais como oferta ao Senhor. Esses animais, eles eram símbolos do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que um dia viria morrer em nosso lugar. Então veja, como muitos vinham para a festa da Páscoa de diferentes regiões do país e até do exterior, era difícil para eles trazerem os seus animais de casa. Então, tornava-se mais cômodo deixar para comprar lá no templo, lá em Jerusalém. Além do mais, além desses animais que eram vendidos para o sacrifício, é dito também que havia cambistas assentados ali no templo. É que o templo tinha uma moeda específica. Então, veja, a pessoa que queria comprar um animal para sacrificar, devia primeiro trocar a sua moeda pela moeda do templo, fazer o câmbio da moeda. Então, esses cambistas aqui, muito espertinhos, eles, quando vendiam a moeda do templo para as pessoas, eles cobravam assim com um preço exorbitante. Eles já estavam ganhando pelos animais que vendiam e cobravam caro por esses animais. E ganhavam uma segunda vez com o câmbio, com a troca da moeda. E aí, na sequência, é dito assim: tendo Jesus feito um azorrague, ou seja, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Forte, hein? Jesus pegou um chicote. É claro que ele não bateu em ninguém, mas para demonstrar sua autoridade, ele virou as mesas dos cambistas, jogou o dinheiro no chão, abriu todas aquelas gaiolas onde estavam as pombas, soltou todos os animais e ele disse assim: vocês tirem todas estas coisas daqui, porque vocês fizeram, disse Jesus, da casa de meu pai casa de negócio. O templo que foi planejado por Deus para ser a habitação do Senhor, tornou-se uma casa de negócio, casa de comércio, tornou-se um mercado. E na sequência está escrito assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua
casa me consumirá. Isso está no Salmo 69, verso 9. A lealdade do Senhor Jesus Cristo ao seu Pai e a casa do seu Pai era uma paixão consumidora. Na sequência do texto, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Que evidência você pode mostrar para a gente aí para confirmar que você tem toda essa autoridade para fazer o que está fazendo? E a resposta de Jesus foi: destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando disseram assim: olha, qual a evidência que existe para que nós percebamos que você realmente tem autoridade para fazer o que você está fazendo? Jesus disse: olha, vocês destruam esse santuário e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Na verdade, como João aqui explica, Jesus estava falando de seu próprio corpo. Jesus estava dizendo assim: a autoridade minha é conquistada pelo meu amor para com vocês, porque eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou morrer por vocês, mas eu vou ressuscitar, disse Cristo. E aqui no verso 22 está escrito assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Como eu disse, essa foi a primeira vez que Jesus fez a purificação do templo, mas temos aqui na palavra do Senhor uma segunda vez, e eu vou ler para você. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13. Segunda purificação de Jesus lá no templo em Jerusalém. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Esta segunda purificação do templo foi realizada por Jesus na sua 4ª e última Páscoa com os discípulos. Eu acho interessante que, na primeira vez, cerca de 3 anos antes, Jesus tinha dito assim: vocês transformaram a casa do meu pai em casa de negócio. Agora Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus se apresenta como legítimo proprietário daquele templo, daquela casa onde deveria se buscar a presença divina. Jesus demonstra que ele tem autoridade para determinar na sua casa o que deveria ser feito, o que deveria também ser evitado. Jesus diz: vocês transformaram essa casa num covil de salteadores, ou seja, num antro de ladrões, porque eles estavam tornando as coisas sagradas em comuns. Que pena! Os símbolos sagrados, que deveriam representar o próprio Cristo, estavam sendo transformadas em coisas comuns pelo desejo de lucro, pela ambição financeira. Nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não só purificou o templo por 2 vezes, mas ele também advertiu os seus contemporâneos a respeito de líderes religiosos que, na verdade, eram enganadores, que eram falsos. Eu vou ler com você agora no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Vamos passeando aqui um pouquinho pelos evangelhos. Agora Lucas, no capítulo 20, a partir do verso 45. Olha só o que o nosso Senhor diz. Lucas, capítulo 20, a partir do verso 45. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes.
Jesus advertiu dizendo: guardai-vos dos escribas. Escribas eram líderes religiosos. Os escribas, eles se consideravam mestres da lei. Eles eram os intérpretes e os expositores oficiais da lei de Moisés. Jesus disse assim: cuidado com eles, porque eles gostam de andar com vestes talares, ou seja, com umas capas compridas, que eram diferentes. Mas tudo isso com a intenção, eles queriam se exibir, eles queriam chamar a atenção para eles mesmos. Eles gostavam muito de ficar assim de um jeito diferente só para impressionar as pessoas. E mais, Jesus disse assim: eles apreciam as saudações nas praças, gostavam de ser reconhecidos, de serem cumprimentados, eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, gostavam do lugar de honra, não é? Gostavam sempre de lugares onde eles podiam ser vistos e admirados, e eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes, gostavam de estar em destaque nas reuniões sociais, nas reuniões da comunidade. E olha a advertência de Jesus: eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus diz que os escribas, eles roubavam, eles devoravam, a expressão aqui bíblica, eles devoravam as casas das viúvas. A questão é a seguinte: os escribas convenciam as viúvas, especialmente viúvas ricas, a fim de que doassem os seus bens para o templo. E é claro que eles se apropriavam desses recursos para benefício próprio, como vantagens pessoais. Mas para convencerem essas viúvas, a fim de que doassem para o templo entre aspas, porque na verdade ia tudo para o bolso deles, para convencerem, Jesus disse, eles justificam fazendo longas orações. Aquela oração comprida, aparentemente assim muito fervorosa. Não sei se você já ouviu dessas por aí, essas orações assim repetitivas, em que o orador, o pregador que está fazendo lá a prece, fala alto, e ele demonstra na sua oração até ter um certo poder, uma certa autoridade, não é? E muitas vezes ele fala com Deus como se estivesse dando ordens para Deus. E Jesus diz: olha, essas orações longas aí são só conversa fiada. Como o pessoal antigo dizia, isso é só conversa para boi dormir. Deus não está nem aí para esse tipo de oração falsa. Claro, não tem problema se você orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, desde que seja uma oração verdadeira, que esteja saindo do âmago de sua alma, do seu coração com sinceridade. O que Jesus está condenando aqui eram as longas orações e orações falsas dos escribas, que tinham apenas intenções maldosas, egoístas e financeiras. Quer ver mais advertência bíblica? Coisa séria. Existia no tempo de Jesus, e agora eu vou com você a Pedro. Quando Pedro, o apóstolo do Senhor, ele faz uma advertência em relação ao que aconteceria no futuro. Vamos à segunda carta escrita por Pedro. Segunda carta escrita por Pedro, no capítulo 2, a partir do 1º verso. Isso aqui é uma profecia. E nós precisamos estar atentos, porque essas palavras podem estar se cumprindo em nossos dias também. Olha só o que está escrito. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja que Pedro está agindo aqui como um bom pastor, um pastor que cuida, que protege o seu rebanho. Pedro está advertindo contra os enganos de falsos mestres. E a igreja precisava estar informada, orientada contra esses perigos, para que a igreja se livrasse das suas armadilhas. Pedro diz assim, olha, assim como no passado, entre o povo, ou seja, entre o povo de Israel, surgiram falsos profetas, homens que se diziam ter a mensagem de Deus, mas na verdade não falavam em nome de Deus. Surgirão também
diz Pedro, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Pedro estava dizendo, olha, ao longo da história da igreja cristã, assim como surgiram no passado falsos profetas em Israel, surgirão falsos mestres. Pessoas que dirão que estão interpretando a palavra de Deus de forma correta, mas na verdade não farão isso com sinceridade. Eles não estarão interpretando corretamente a mensagem de Deus e eles vão introduzir, diz Pedro, heresias destruidoras. Heresias são falsos ensinos. São ensinos contrários à real palavra de Deus e Pedro diz assim, são heresias destruidoras. São ensinos que levam à perdição, à destruição. E enfatizando agora o verso 2, está escrito, e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitos seguirão suas práticas imorais, porque eles pregam uma coisa, no entanto, eles vivem outra. E por causa deles, está escrito, será infamado o caminho da verdade. Ou seja, por causa deles, o caminho de Deus será desacreditado. Porque as pessoas notarão que eles estão ensinando de forma incorreta e eles estão agindo de maneira incoerente em relação à vontade de Deus. Por causa deles, diz Pedro, será infamado, desacreditado o caminho da verdade. E é impressionante como isso acontece, não é? Porque quando normalmente alguém vê um mau exemplo de um líder religioso, a tendência é pensar assim, está vendo? Eles são todos iguais, eles são todos trapaceiros, eles são todos enganadores. Esse negócio de igreja, de religião, de Bíblia, isso é tudo bobagem, isso é tudo besteira, porque eles são todos iguais, eles são todos enganadores. Pedro disse que por causa deles seria infamado o caminho da verdade. E veja mais, também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Movidos por avareza, movidos por cobiça, eles farão comércio de vocês com palavras fictícias, ou seja, palavras forjadas, fabricadas, palavras assim planejadas com o intuito de impressionar e de enganar. Esses falsos mestres parecem ter algum poder e alguma autoridade além do normal, ao ponto de chamarem atenção. Quando Pedro diz farão comércio de vós, Pedro estava dizendo que por causa da cobiça deles, eles venderiam, entre aspas, falsas doutrinas e trocariam essas doutrinas por suas recompensas financeiras, pelos seus presentes. É impressionante a gente ver como que ao longo dos séculos, estas palavras de Pedro estão se cumprindo, não é verdade? Especialmente nas últimas décadas, com o chamado Evangelho da Prosperidade. Esse Evangelho da Prosperidade eu gosto de chamá-lo de Evangelho da Falsidade, porque, permita-me a franqueza, o que eu vejo nele é isto sim, é muita falsidade. Quando você ouve os pregadores da prosperidade ou da falsidade, você percebe que eles têm sempre a ideia de que toda pessoa pobre, ela está sendo de alguma maneira amaldiçoada por Deus. É assim, a riqueza é símbolo de bênção, a pobreza é símbolo de maldição. Se você é uma pessoa pobre, alguma coisa errada há com você. E você precisa descobrir o que há de errado, porque Deus quer abençoar você para que você se torne uma pessoa rica. Existe alguma coisa errada com você se você é pobre. Essa ideia está implícita na pregação do Evangelho da Prosperidade. Interessante que eles se esquecem que Jesus era pobre, não é? E os discípulos, os seguidores de Jesus, em sua maioria eram pobres, e até hoje é assim. O Evangelho alcança muito mais os pobres, claro que os ricos também são bem-vindos, porém o Evangelho alcança muito mais os pobres. Então significa que com a maior parte do povo de Deus existe algum problema espiritual, porque a maior parte é formada de gente pobre, gente de poucos recursos materiais. Mas essa é uma ideia que permeia o Evangelho da Prosperidade.
Outra coisa que eu digo para você, normalmente a pregação do evangelho da prosperidade está centrada no homem. E eles dizem assim, olha, você é um filho de Deus, você merece o melhor, você é filho de rei, então você tem que ter sucesso. Se o seu pai é rico, você também deve ser rico. Oh, eu já ouvi tanto isso por aí. Pessoas que se encantam com essa pregação e elas começam a dizer, não, eu vou ter o melhor, vou ter do bom e do melhor, porque eu descobri agora que Deus é meu pai. E se Deus é meu pai, Deus é rico, Deus é dono de tudo, eu também serei. Ele vai me abençoar e eu vou enriquecer. Eu vou me tornar um empresário bem-sucedido. Oh, que coisa terrível, hein? Como que os pregadores da prosperidade manipulam as pessoas e usam a Bíblia de forma seletiva. Eles tiram os textos bíblicos do seu contexto e aplicam esses textos conforme os seus próprios interesses, que são interesses financeiros, egoístas, escusos. Os pregadores da prosperidade, eles não pregam a salvação. A ênfase não está na salvação que há em Jesus Cristo. A ênfase do evangelho da prosperidade não está na cruz de Cristo, não está na santificação, na santidade que deve acompanhar aqueles que estão salvos pela graça de Jesus. Normalmente os pregadores da prosperidade, eles não falam em obediência a Deus, em santificação, eles não falam sobre a vida transformada pela graça e pelo poder de Deus. Normalmente os pregadores da prosperidade, eles não falam sobre a necessidade de renúncia, como Jesus diz que nós devemos negar nossa própria vontade para fazermos a vontade do Senhor. Não, a ênfase não está aí. A ênfase está apenas, exclusivamente, em bênçãos materiais. Normalmente o evangelho da prosperidade, sutilmente, propõe a troca de ofertas pela bênção de Deus. É só você acompanhar e você vai ver como isso é real. Uma troca, repito, de ofertas financeiras pela bênção de Deus. Os pregadores da prosperidade manipulam a fim de alcançarem os seus objetivos financeiros. Eles inventam e eles vendem aquilo que eles apresentam como sendo assim símbolos sagrados, símbolos de uma suposta aliança que você estaria fazendo com Deus. E aí você traz esses símbolos para casa. E você acredita que com esses símbolos de bênçãos, sua casa será abençoada. Você fez um pacto de fidelidade com Deus quando você foi lá, participou de uma corrente de oração, entregou suas ofertas, seus dízimos, entregou o máximo que você pôde entregar em termos de recursos financeiros para a igreja, porque você fez um pacto com Deus. Aí você volta para casa com a caneta abençoada, com o óleo ungido, com a chave da prosperidade e tantos outros símbolos que são inventados e criados apenas com a intenção de tirar dinheiro das pessoas. Triste isso, não é? Eu não posso terminar esse programa e essa mensagem sem fazer um apelo aqui, muito sincero, de todo o meu coração, aos pregadores da prosperidade que estão me assistindo agora. Oh, sim, eu creio que tem gente aí que esteja me assistindo e que esteja ouvindo essa mensagem e que certamente está envolvido nesse tipo de, eu vou ser sincero para você, esse tipo de igreja, entre aspas, na verdade, nesse tipo de comércio, nesse tipo de enganação. O apelo que eu quero fazer para você nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que o Senhor está chamando você para um ministério digno. Deus está chamando você para o ministério bíblico, não para essa pregação enganosa, ilusória, com promessas falsas, a fim de tirar dinheiro das pessoas. Deus está dizendo para você, filho, saia desse meio. E eu digo para você, peça perdão a Deus e peça perdão à sua igreja e viva dignamente o ministério pastoral. Se Deus lhe chamou para uma obra pastoral, acredite, essa obra precisa ser bíblica. O evangelho bíblico está centrado na palavra do Senhor e na cruz de Cristo, não nessas promessas fantasiosas que enganam as pessoas, que iludem as pessoas. E olha aqui uma coisa, se tem pregadores da prosperidade, que têm inclusive êxito nesse trabalho que fazem, é porque existem os consumidores, não é? Se tem gente que vende e prospera na venda,
É porque alguém está comprando. Então eu quero fazer um apelo a você, que é um consumidor desse evangelho da prosperidade. Acredite, Deus não faz barganha com pessoas. Deus não fica negociando com pessoas gananciosas, que querem se dar bem, fazendo algum tipo de negócio assim com Deus, fazendo algum tipo de transação comercial com Deus para se dar bem, para ter muito lucro, para ganhar muito dinheiro. Deus não faz barganhas com ninguém. Não seja um pregador da prosperidade, mas também não seja um consumidor da prosperidade. A gente deve ir à igreja para adorar o Senhor e não para querer apenas ganhar bênçãos materiais de Deus. Nós vamos à igreja para adorá-lo, para nos render a Ele e não para fazermos algum tipo de negócio com o Senhor. Para Deus, meu amigo, minha amiga, a maior riqueza não é ter. Para Deus, a maior riqueza é ser. E eu quero concluir com um texto que amo muito e que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Vamos lá. Romanos, capítulo 15, verso 13. Olha que palavras lindas. Está escrito assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Oh, glória! Deus seja louvado. E o Deus da esperança, diz Paulo, vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer, para que, ele diz, sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando você crê no Senhor e você crê nele de todo o seu coração e procura viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus, então esse Deus da esperança, ele enche a sua vida de toda alegria e paz. E então Paulo diz, para que sejais ricos de esperança. Você pode não ter dinheiro, e muitos filhos de Deus não têm dinheiro, e certamente nunca terão durante toda essa vida, porque você sabe, alguns Deus abençoa e eles prosperam financeiramente, eles se tornam crentes ricos e que abençoam os mais necessitados e que investem na obra do Senhor, mas eles não têm o coração nessas riquezas materiais, porque eles sabem que a riqueza deles está no céu. Então muitos filhos de Deus prosperam e enriquecem, mas há tantos outros que não, e aliás, a maioria não enriquece, materialmente falando, mas todos quantos queiram, tendo dinheiro ou não tendo, podem se tornar ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus seja louvado. Eu sei que nessa hora posso estar falando para todos quantos queiram viver essa riqueza especial, todos quantos queiram viver sendo ricos de esperança no poder do Espírito Santo, poderão alcançar esta bênção, se tão somente você crê de todo o seu coração no Deus da esperança. Deus abençoe você. O que vale mais nesse mundo, além de alegria, de paz e de esperança, sabendo que o Espírito Santo está conosco? O quarteto vai cantar agora. Deus será louvado através dessa linda canção. Habita em mim. Oh, como eu gosto dessas palavras. Na verdade, esta é uma oração, onde nós clamamos ao Senhor que por sua graça Ele habite em nós, porque nossa maior riqueza está aqui, em Deus, habitando em nós. Ouça agora, Arautos do Rei, habita em mim. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, com o teu poder, preciso tantas decisões fazer, dá-me essa tão preciosa luz, divina luz,
pois me encontro em duras provas e tão difícil é vencer. Necessito um guia dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar. E habita em mim, habita em mim, o meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu estou certo que Deus ouve esta oração com muito prazer. Deus ouve e atende. Quando você e eu nós clamamos a Ele que por sua misericórdia, através do Espírito Santo, habite em nossa vida. Eu quero lhe contar um fato que ocorreu outro dia aí, coisa simples e rápida, antes da gente fazer a oração. Eu estava com os meus amigos, com o Quarteto Arautos do Rei, num determinado lugar aí recentemente, quando depois do programa, depois do culto, um pai chegou com o seu garotinho, eu acho que o menino devia ter aí uns 10 anos de idade. O pai chegou com o garotinho e me disse assim: pastor, meu filho quer ser pastor. E eu abracei o menino e fiz festa com ele. Eu disse: mas que legal que você quer ser um pastor, parabéns. E aí eu disse assim para ele: quem sabe um dia você vai me substituir, você vai ser o orador da Voz da Profecia. E aí ele ficou assim com os olhinhos brilhando e eu o abracei de novo. Aí ele me disse assim, perto dos meus ouvidos, ele disse assim: pastor, eu já ouvi dizer que vocês da televisão são os mais ricos. Quando ele disse isso, eu falei: epa, espera aí, deixa eu te explicar uma coisa, isso não é verdade. Se você quer ser um pastor adventista, fique sabendo que independentemente de você trabalhar cuidando de uma igreja ou trabalhar na televisão, em qualquer outra função que a igreja lhe confiar, você vai ter o mesmo salário. E eu disse para ele: o pastor da sua igreja tem o mesmo salário que eu tenho. E na igreja adventista, o pastor recebe um salário que dá para ele viver tranquilo, manter sua família, mas não dá para enriquecer. Você não terá dívidas, não viverá assim apavorado com a questão financeira, mas também não se iluda, você não vai enriquecer. Aí eu vi que o brilho apagou assim um pouquinho, mas tomara que ele continue querendo ser um pastor, porque a maior riqueza de um pastor não vem do salário que ele recebe da igreja, mas da presença de Cristo na vida dele. Eu estou seguro quanto a isso. Deus abençoe você. Abençoe toda a sua casa. Se você é um pregador da prosperidade, repito, saia desse meio. Peça perdão a Deus e sua igreja e viva um ministério pastoral digno. Se você é consumidor da prosperidade, saia também desse meio e venha estudar e crer na palavra do Senhor e seguir o evangelho bíblico, do qual nós não temos com que nos envergonhar, o evangelho que nos orienta por um caminho de bênçãos, verdadeiras bênçãos de Deus. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, louvado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por compartilhar mais uma vez tua palavra. Eu te peço, abençoa todos que estão orando comigo, Senhor, e habita em nós, para que assim não sejamos enganados e nem enganadores. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus lhe abençoe. A gente se vê logo mais no próximo programa. Um abraço. Tchau.